Olá, sou Leia Marcondes, sou psicóloga e educadora cristã e hoje eu quero compartilhar com você um pouco da minha trajetória ministerial e um pouco daquilo que tenho desenvolvido com o Ministério Infantil. Hoje eu sou missionária da Crossover na área do cuidado do missionário, mas continuo trabalhando com as crianças e orientando as famílias em relação às crianças. Meu mestrado foi na formação de professores na abordagem relacional, uma abordagem que foi desenvolvida comigo e uma equipe, onde nós trabalhamos em todo um processo, uma metodologia para aplicar com os professores, com as crianças, no Ministério Infantil. E depois dessa metodologia, uma vez estabelecida, trabalhei muito com capacitação de lideranças, professores, com elaboração de materiais didáticos, supervisão e acompanhamento de professores e coordenadores do Ministério Infantil. Então, essa trajetória fez com que surgisse este livro, que é o resultado de todo esse processo, de todo esse trabalho, e é um desafio para pensar e refletir sobre a nossa prática no Ministério Infantil. Então, em cada capítulo tem um caderno de construção do pensamento, aonde tem perguntas orientadoras para você construir toda uma análise e uma observação do seu Ministério Infantil. Então, nós vamos trabalhar hoje com vários conceitos desse livro, e vamos trabalhar do macro para o micro, ou seja, do conceito de educação maior para o conceito do Ministério Infantil. Outra publicação que eu e Ana trabalhamos, com mais algumas pessoas, é o Andando com Jesus, que é um currículo para 1 ano, que atende a faixa de 6 a 10 anos, com histórias, atividades, jogos, músicas, muitas atividades e coisas interessantes para as crianças. Mais tarde eu vou falar um pouco mais dele. Então, eu quero começar trabalhando com você um conceito macro de educação. O relatório da Unesco, da Comissão Internacional da Educação para o Século XXI, tem descrito algumas orientações para a educação nesse século. E dos tópicos que eles abordam é este. Estes devem ter atenção igual a fim de que a educação seja uma experiência global. A educação deve contribuir para o desenvolvimento da pessoa total, espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade, e também aponta que todo ser humano deve ser preparado especialmente graças à educação que recebe na juventude para elaborar pensamentos autônomos e críticos, e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo como agir nas diferentes circunstâncias da vida. Quando nós vemos essa definição que a Unesco coloca, nós podemos ver que tudo que eles estão falando também se aplica no contexto de igreja, porque nós vamos desenvolver nas crianças, é nossa intenção desenvolver nas crianças estas situações, onde eles possam pensar por si próprios, tomar decisões por si próprios, à luz da palavra, com aquilo que faz a base para as suas decisões e os seus valores, para que eles possam decidir no momento oportuno, baseado nos valores e princípios que eles têm aprendido no Ministério Infantil. E aponta também os pilares formadores desta aprendizagem. É aprender a conhecer, aprender a fazer juntos, aprender a viver juntos e aprender a ser. Então, essas 4 aprendizagens, elas precisam acontecer em toda e qualquer processo de aprendizagem, sendo que aprender a ser, ela integra todas as outras. Então, nós vemos que essas ações dentro da aprendizagem que devem acontecer, também devem acontecer no contexto da igreja. As crianças e todos nós precisamos aprender a conhecer o quê? A palavra. Precisamos aprender a fazer o quê? Aplicar a palavra no nosso dia a dia. Precisamos aprender a viver juntos, na nossa irmandade, na nossa comunidade, na sociedade onde nós estamos, e precisamos aprender a ser cristãos
genuínos e cristãos que vivem o contexto da palavra que é nos ensinado. E existem algumas dimensões da aprendizagem. Zabala, um conhecido pedagogo, um conhecido educador, ele trabalha essas 4 dimensões, ele aponta essas 4 dimensões. Dimensão pessoal, que é, eu preciso aprender a pensar por mim mesmo, eu preciso aprender a desenvolver a minha autonomia. A dimensão interpessoal, que entra na questão de viver junto com os outros, de viver em sociedade e comunidade. A dimensão social, que é estar participando ativamente, ser um agente de transformação, um cidadão consciente nessa participação da história local, da história onde ele se encontra, no seu trabalho, na sua região, na sua cidade, e a dimensão profissional, que acaba trabalhando esse desenvolvimento da capacidade profissional daquela pessoa. Então, Zabala aponta essas 4 dimensões que são importantes na aprendizagem, no ensino, na educação. E na minha dissertação de mestrado, eu acrescentei e incluí a dimensão espiritual, que é a busca de resoluções das questões existenciais e da espiritualidade, como referencial de valores humanos e éticos. Então, essa dimensão espiritual é, para nós, fundamental, porque vai me responder as questões de quem eu sou, o que acontece depois da morte, a minha entrega de vida para Jesus, enfim, todo o contexto do reino entra nesta dimensão. E eu, como educadora, vou contribuir para que esta pessoa que se encontra à minha frente aprenda, tenha uma contribuição significativa nessa vivência interna da pessoa, nessa experiência espiritual que ela tem com Jesus e na aprendizagem da palavra. Então, a dimensão espiritual também é uma dimensão importante dentro da educação cristã. As tarefas principais da educação cristã são equipar o cristão para integrar todas as verdades bíblicas que ele está se defrontando com a vida dele e o local onde ele está, com a sua situação social e contemporânea. E também preparar para proclamar essas verdades de Deus, o seu reino, a sua glória, a partir da sua história e a partir do contexto onde ele se encontra. Então, essa é uma tarefa da educação cristã macro. Precisa acontecer isso. Como educador, as principais tarefas são alcançar a pessoa em todo o seu ser, como nós vimos nos slides anteriores, é alcançar todas as dimensões da pessoa. O conhecimento bíblico na perspectiva divina da redenção e transformação, na restauração e na implantação do reino. Então, esses 3 aspectos, redenção, restauração e implantação do reino, que vem a partir do conhecimento bíblico, é importante na renovação de vida desta pessoa, naquilo que eu estou ensinando, na inserção dos valores e princípios do reino na vida dela cotidianamente. E, como áreas de fundamentação importantes, nós temos a área bíblica, a área ministerial e a área pedagógica. A área bíblica, então, vai lidar com toda a parte da doutrina, dos mandamentos, ordenanças, dos princípios, dos valores, das orientações, tudo que a palavra fala e nos orienta e nos ensina. Então, a área bíblica vai estar olhando e observando esse aspecto dentro da educação. Na área ministerial, então, vai acontecer o exercício dos dons, as áreas de atuação onde os dons vão acontecer e vão ser exercidos. E a área ministerial também coordena cada área de atuação. Então, isso no contexto da igreja, agora, né? No contexto da igreja, então, eu vou ter as diversas áreas com os exercícios dos dons específicos para cada área. Então, é importante verificar isso também. E a área pedagógica, então, vai ser aquela que norteia a visão de ensino da igreja, que vai definir os processos e procedimentos que essa igreja vai adotar, que vai definir metodologia de trabalho daquele grupo, vai interligar o ensino nas diversas áreas da igreja
vai planejar, vai supervisionar todas essas áreas. Então, as 3 áreas, a área bíblica, a área pedagógica e a área ministerial, elas vão acontecer em todo o contexto da igreja. Nós estamos olhando ainda no contexto da igreja. E a igreja, qual o papel da igreja? O que ela faz? Ela é agente educativo em todas as esferas. Ela é formadora, ela é estruturante e ela é multiplicadora. Nós precisamos entender esses conceitos desse papel da igreja como formadora, como estruturante e multiplicadora. E ela também vai ter as questões de ensino e aprendizagens em todas as instâncias, em todas as ações que ela faz. Então, nos cultos acontece aprendizagem e ensino no louvor, através do conteúdo das músicas, através das orações, daquilo que é ministrado pelas orações, pela pregação. Então, todo o culto tem os seus momentos de ensino e aprendizagens específicos. Nos ministérios também, família, casais, todos os ministérios que a igreja desenvolve também tem uma questão importante de ensino e aprendizagem. Nas áreas administrativa e contábil e as outras áreas também acontece ensino e aprendizagem, porque as pessoas que estão envolvidas nessas áreas, elas precisam ter passado por ensino e aprendizagem da palavra, da aplicação da palavra especificamente naquela área onde ela trabalha, onde ela se envolve. Mas quem é a igreja? Sou eu e você, somos nós, o corpo de Cristo. Esta é a igreja. São as pessoas distribuídas em vários grupos, em vários locais. E aí entra a igreja organizacional, a instituição, que tem como papel comunhão, os encontros, oferecer culto a Deus. Então, todos juntos oferecendo culto a Deus, esse é o papel da instituição. Mas vamos focar agora no Ministério Infantil especificamente. Qual o papel que o Ministério Infantil faz? Qual é a tarefa dele? É oferecer às crianças um espaço atraente, com atividades convidativas, lúdicas, que as crianças possam experimentar esses princípios bíblicos de uma forma muito agradável, de uma forma onde ela também se divirta, ela aprende, se divirta, ela brinca, ela aplica os princípios através da brincadeira, de um jogo, de uma atividade que estão sendo desenvolvidas ali. Então, sempre pensando na contextualização com a faixa etária daquela criança. Então, normalmente, o Ministério Infantil, ele trabalha com a faixa etária de 0 a 12 anos, normalmente. Geralmente, ele é ligado com o Ministério de Família e de Casais. Ministério Infantil que não inclui os casais, não inclui a família e os pais, ele é capenga, ele está manco. Por quê? Porque a igreja, ela tem o papel de coparticipar com a família, mas é a família responsável pela educação daquela criança. A igreja vai instruir, orientar esses pais, mas quem vai aplicar a instrução é a família. A igreja discipula, faz os estudos bíblicos, acompanha esses pais, mas quem vai praticar o discipulado em casa é a família. Então, nós precisamos juntar a família com o Ministério Infantil. Isso não significa que eles vão lá, agora os pais têm que vir dar aula ou vir aqui fazer alguma coisa. Não necessariamente, mas eles precisam estar acompanhando tudo o que acontece com os seus filhos no Ministério Infantil. E aí vem essas perguntas, que são perguntas que todos nós fazemos o tempo inteiro. Como os nossos ministérios infantis têm acontecido? Como eles têm acontecido? Como tem sido o preparo das pessoas para ministrar? Qual a intenção da igreja ali, desse grupo do Ministério Infantil, nesse preparo? Como ele tem feito? Como ele tem sido os planejamentos para o Ministério Infantil? E como tem sido o desenvolvimento das crianças? Essas 4 perguntas são perguntas chaves que devemos fazer o tempo inteiro. Então, nós vamos ver agora, nesse momento que estamos vivendo, virou tudo de ponta cabeça. Virou tudo e a gente tem um contexto bem diferenciado que não tínhamos experimentado anteriormente. Então, a igreja de ontem era presencial, a igreja de hoje é online, em casa. A igreja de ontem, o foco maior era no
professores, no preparo, no envolvimento dos professores, e hoje eu preciso dos pais. Então, o foco maior são os pais. Os professores eram capacitados e trabalhados, mas os pais são perdidos, eles não participam das capacitações que o Ministério oferece, eles não sabem como trabalhar com seus filhos a questão do ensino bíblico especificamente. Tem muita dificuldade. As ações aconteciam no espaço da igreja, mas agora as ações acontecem em casa. Na igreja, as crianças tinham as classes distribuídas por faixa etária, os seus amiguinhos, os seus grupos, mas em casa, se ele é filho único, ele só tem ele. Ou se ele tem irmãos, são eles e os irmãos. Ou alguns amiguinhos online, mas essa questão do grupo, da classe, da brincadeira em conjunto, não tem. Os recursos de igreja, recursos didáticos que temos na igreja, os pais não têm em casa. O planejamento que nós fazemos no ministério, os pais não têm. Então, nós precisamos orientar esses pais nesse trabalho. Esta pedagoga, ela fala essa frase que muito assertiva, que ter uma identidade tem a ver com uma história, com o poder de colocar a própria realidade entre passado e futuro, integrando na realidade essa história e nesse novo projeto. Então, quando eu estou falando de projeto político, bíblico, pedagógico, eu estou falando um pouco disso. Eu preciso criar uma identidade no Ministério Infantil, na igreja, e, consequentemente, no Ministério Infantil, que tem a ver com a história daquela igreja local, que tem a ver com a história das pessoas que frequentam essa igreja local. E aí eu vou juntar, eu vou olhar, eu vou avaliar o passado, a história dessa igreja, com aquilo que a igreja quer projetar para o futuro, como ela quer chegar lá daqui 5 anos, daqui 10 anos, e vai integrar essa realidade da história deste local, desta igreja local, com esse novo projeto. Então, esse é um papel deste projeto que a gente faz. O que é, então, esse projeto? Ele é um plano de diretrizes educacionais. Eles são um conjunto de diretrizes e estratégias que vão orientar a nossa prática em cada momento. Vão orientar a prática da instituição, da igreja como um todo, e vão orientar a prática de cada ministério e, no nosso caso, do Ministério Infantil especificamente. Então, vai trabalhar nessa concepção teórico-prática, o que eu quero fazer, como eu quero fazer, qual a fundamentação pedagógica que eu vou usar, e que deve ir além do currículo. O currículo é uma parte. Então, o que é, afinal? Ele se fundamenta principalmente na palavra. Por isso, ele está colocado lá, projeto político bíblico pedagógico. Esse bíblico está bem enfatizado, porque a fundamentação primária do projeto é a palavra. É o plano global da igreja, se eu estou falando desse projeto em contexto da igreja. É um documento que vai orientar todas as ações da igreja. Ela vai discutir os processos, as metodologias das ações ministeriais, os métodos, os recursos, enfim, vai trabalhar todo um contexto macro da igreja. O que ele faz? Então, ele vai orientar as ações a partir da minha análise, a partir dessa construção que foi acontecendo, eu vou ter as ações orientadas por ele. Eu vou fundamentar a estrutura organizacional da igreja, dos ministérios, a partir daquela construção do projeto. Vai abordar os alvos, vai apontar as estratégias, o que eu vou usar, como que eu vou usar, qual é a melhor metodologia nesse contexto onde eu estou, vai informar materiais e recursos necessários, e quando eu falo aqui de materiais e recursos necessários, não são apenas materiais físicos e recursos físicos, mas todo o ambiente, todo o grupo de pessoas, todo o preparo das pessoas, está tudo incluído aí. E nós precisamos olhar nesse planejamento curricular, nós precisamos olhar em 3 momentos: longo prazo, médio prazo e curto prazo. Eu preciso circular nesses 3 momentos. Então, o que é pensar a longo prazo? Pensar a longo prazo significa que eu vou pensar
no ministério, nas ações e naquilo que acontece no ministério por 12 anos. Uma criança que vai entrar, bebê, 0 anos, 1 mês, 2 meses, e vai sair com 12 anos e vai para o grupo de adolescentes, então ele vai ficar 12 anos no Ministério Infantil. E ele precisa, nesses 12 anos, ter um estudo consistente, que tenha sequência, que faça sentido para ele, que seja aplicado em cada faixa etária, conceitos, princípios, e ele vá tomando conhecimento em todo esse percurso da palavra, e ele aborda, entenda o projeto de Deus para a vida dele. Então, nesses 12 anos, eu vou ter definido planejamento para os 12 anos. Então, eu vou começar a pensar agora a médio prazo. O que eu vou fazer a médio prazo? Eu tenho o projeto para 12 anos, eu sei aonde eu quero chegar com essa criança, aonde eu quero chegar com o Ministério Infantil, todo o processo do Ministério, e agora, a médio prazo, eu vou avaliar cada ano aqueles passos que foram definidos, como está acontecendo, como esses passos estão dando resultado, não está, que tipo de problema, o que precisa rever na proposta, que a gente pensou uma coisa e não está dando muito certo, quais são os ajustes necessários para voltar para a rota do plano a longo prazo, quais são as capacitações importantes que eu preciso fazer à medida que eu vou andando e vou percebendo as necessidades, e aí eu vou entendendo, preciso fazer capacitação nessa área, eu preciso fazer capacitação naquela área. Então, esse é o pensar a médio prazo. Agora, o pensar a curto prazo, eu vou fazer uma avaliação do momento atual, do hoje. O que está acontecendo hoje no Ministério? Quais são as necessidades imediatas do Ministério? Quais os currículos adotados para cada faixa etária ou para todas? Então, o que eu vou analisar? O atual, a prática que está acontecendo agora. E eu vou calcular tempo para as adaptações. Então, quando eu tenho essa análise a curto prazo, eu consigo fazer um olhar a médio e a longo prazo, porque eu vou fazendo os ajustes necessários. E aí entra o planejamento curricular, que é bem importante. Então, nesse planejamento curricular, onde eu vou estar indo e vindo, curto, médio, longo prazo, longo, médio, curto, eu vou estar dançando nesses momentos, eu preciso ter um olhar que faça uma varredura o tempo inteiro nesses tempos, porque isso vai me trazer uma direção melhor. Nós estamos andando assim, mas se a gente continuar nesta caminhada aqui, nós vamos sair da rota que a gente pensou a médio e longo prazo. Então, ela redireciona, essas avaliações vão redirecionando o tempo inteiro o meu trabalho naquele alvo maior que é o a longo prazo. E aí, este vai e vem do olhar, ele vai favorecer um trabalho contínuo e consistente. E eu gosto dessa frase de Imbernon, onde ele fala que os professores só mudarão suas crenças e atitudes de maneira significativa quando perceberem que o novo programa ou prática que eles são oferecidos repercutirão na aprendizagem dos seus alunos. Então, essa frase fala muito claramente que aquilo que estamos elaborando para o Ministério Infantil só vão repercutir mesmo quando todos perceberem que é necessário, perceberem que aquela mudança que está sendo proposta é viável, que vai gerar fruto. Então, é assim que acontece. Então, eu quero apresentar para você um pouco mais esse livro aqui. Tudo isso que eu estou falando tem capítulos específicos e mais detalhados sobre esse assunto, e eu estou me propondo a trabalhar, ou, enfim, para quem necessitar, capacitação em grupo para avaliação do Ministério, elaboração do projeto, supervisão individual ou em grupo para coordenadores de Ministério, para equipe de Ministério,
a partir deste livro base, esse livro, e também, ele consta de 4 grandes capítulos, onde cada um deles está subdividido em itens e temas, e cada um deles tem os seus temas específicos para o caderno de construção do pensamento, que vai levar você a oferecer a possibilidade de ir fazendo essa análise do seu contexto de igreja, contexto ministerial, auxiliando você nessa leitura, para que quando chegue no último capítulo, que é o projeto pedagógico, essa construção de análise esteja pronta e você consiga, então, construir o seu projeto do Ministério Infantil com uma direção mais esclarecida pelo processo que você fez anterior. Da mesma forma, eu quero apresentar esse livro do Andando com Jesus, que ele é essa proposta para um ano de trabalho, onde tem essas subdivisões, são 12 unidades, 6 do Velho, 5 do Novo e 1 sobre a Bíblia. Tem os encartes, os jogos, tem as músicas com playback, agora tem os de versículos que a Ana tem construído. Então, tem várias oportunidades de trabalho com as crianças, várias escolhas ali de trabalho com as crianças. E também eu ofereço a mesma capacitação ou supervisão, no mesmo formato, onde nós vamos andando juntos na aplicação desse livro, no estudo da abordagem metodológica, no preparo das aulas, enfim, naquela necessidade que você está tendo no momento. Os meus contatos estão aqui para você e eu estou à disposição daquela necessidade que você precisa trocar ideias. Agradeço e até mais.